Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estamos iniciando mais um dia de aula, né? E, consequentemente, mais uma terça-feira, certo? Hoje vocês devem estar achando estranho, diferente, porque eu estou gravando vídeo, não é isso? Estou postando o vídeo gravado. Mas, ontem, como vocês puderam perceber, a nossa internet estava muito ruim, tanto a minha quanto a internet de algumas outras pessoas, certo? E não estavam conseguindo acessar a salinha virtual. Então, se hoje a internet estiver no mesmo modo, então nós teremos aulas, normalmente, nossas aulinhas gravadas, certo? E tirando dúvidas no WhatsApp. Se caso hoje a internet estiver melhor e todo mundo conseguir acessar, então nós sim teremos nossa aulinha ao vivo, certo, gente? Então eu peço para a nossa aulinha de hoje a nossa aula será dividida em dois momentos. Primeiro momento matemática e segundo momento tabuada, certo? Então, para a nossa aulinha de hoje, eu peço que vocês abram o livro na página 110, porque aí vocês vão poder acompanhar o nosso conteúdo, certo? E alguns exemplos. Aqui, ó, hoje nós iremos estudar múltiplos e divisores, certo? Então, múltiplos e divisores de um número natural. Múltiplos de um número, certo? Então, nós vamos estudar tanto múltiplo quanto divisor. Vocês vão perceber no decorrer da nossa aula que os dois conteúdos são bem parecidos, certo? Os conceitos de múltiplos e divisores de um número natural estendem-se para o conjunto dos números inteiros. Quando tratamos do assunto múltiplos e divisores, referindo-nos a conjuntos numéricos que satisfazem algumas condições. Os múltiplos são encontrados após a multiplicação por números inteiros e os divisores são números divisíveis por um certo número. Devido a isso, encontraremos subconjunto dos números inteiros, pois os elementos dos conjuntos dos múltiplos divisores são elementos do conjunto dos números inteiros. Para entender o que são números primos, é necessário compreender o conceito de divisores. Então, gente, vejam só. A gente também, eu acredito que vocês ainda não viram, conjunto numérico, certo? Que são onde a gente vai poder perceber, vai poder entender o que é números inteiros, números naturais, números inteiros, naturais, e entre outros, né? Ó, a gente viu o conceito de múltiplos e divisores, certo? Agora nós vamos ver múltiplos. Múltiplos de um número, seja A e B, certo? São A e B, nós estamos substituindo por algum número. Exemplo, seja 1 e 2, certo? Dois números inteiros conhecidos. O número 1 é múltiplo de 2. Se e somente se existir um número inteiro que... Outro exemplo, número inteiro 4, certo? Aqui nós só estamos substituindo por números. Tal que A vai ser igual a B vezes Q. Desse modo, o conjunto dos múltiplos de A e B é obtido multiplicando A por todos números inteiros. Os resultados dessa multiplicação são os múltiplos de A. Por exemplo, listaremos os 12 primeiros múltiplos de 2. Para isso, temos que multiplicar o 2 pelos 12 primeiros números inteiros. Vamos ver o exemplo? Assim, ó. Vocês viram aqui, ó. Por exemplo, listaremos os 12 primeiros múltiplos de 2. Para isso, temos que multiplicar 2 pelos 12 números, certo? Então, ó, são os 12 primeiros. Então, nós vamos multiplicar 2 por 12 números. Então, 2 vezes 1, que é o primeiro número, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4,
2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8, 2 vezes 9, 2 vezes 10, 2 vezes 11 e 2 vezes 12. Certo? Então, nós vamos multiplicar o número por os 12 primeiros múltiplos. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Então, quais são os resultados? Quais são os 12 primeiros múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Certo? Então, vocês puderam perceber que múltiplo é aquele número que nós multiplicamos, certo? Aqui nós temos o exemplo dos 12 primeiros múltiplos de 2, certo? Então, se eu pedir os 3 primeiros múltiplos de 3, então vai ser 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Certo? Então, quais são os 3 primeiros múltiplos de 3? 3, 6 e 9. E assim sucessivamente, certo? Aqui nós podemos pedir os 10 primeiros múltiplos de 1000, certo? Então, pode ser utilizado com qualquer número natural, qualquer um. Portanto, os múltiplos de 2 são... vocês estão vendo M dentro do parêntese 2, isso significa múltiplos de 2, certo? Então, é igual 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. E assim, se fosse... Nós paramos por aqui por quê? Porque nós só queríamos saber os 12 primeiros, certo? Mas existem vários. É infinito. Observe que listamos somente os 12 primeiros números, mas poderíamos ter listados quantos fossem necessários, pois a lista de múltiplos é dada pela multiplicação de um número por todos os inteiros. Assim, o conjunto dos múltiplos é infinito. Para verificar se um número é ou não múltiplo de outro, devemos encontrar um número inteiro que forma que a multiplicação entre os resultados seja um primeiro múltiplo, né? Um primeiro número. Vamos ver o exemplo. Exemplo, o número 49 é múltiplo de 7? Pois existe um número inteiro que, multiplicado por 7, resulta em 49, certo? Então, se eu não tiver essa opção aqui embaixo, se eu não der o resultado, eu fizesse uma pergunta: o número 49 é múltiplo de 7? Essa era a minha pergunta, certo? Então, aí vocês iriam ter que multiplicar 7 até encontrar 49. Exemplo, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5, 7 vezes 6, 7 vezes 7. Quando você chegasse em 49, aí sim, vocês iriam ter a certeza que o número 7 é múltiplo, que o número 49 é sim um múltiplo de 7, certo? E se eu dissesse assim, o número 49 é múltiplo de 8, o número 48 é múltiplo de 7, aí não é. Por quê? 7 vezes 7 é igual a 49, certo? Então, eu não tenho possibilidade de multiplicar um número e obter 48, um número por 7 e obter 48, certo? Não existe essa possibilidade. Então, o número 48 ele não é múltiplo de 7, mas o número 49 sim, porque 7 vezes 7 é igual a 49, certo? O número 324 é múltiplo de 3, pois existe um número inteiro que, multiplicado por 3, resulta em 324. Então, sim, é um número múltiplo de 3. Mas aí é a mesma coisa, a gente tem que multiplicar, certo?
vocês vão ter que multiplicar um número até encontrar 300, multiplicar um número por 3, certo? Até encontrar 324. O número 523 é múltiplo de 2, pois não... Sim, o número 523 não é múltiplo de 2, pois não existe número inteiro que multiplicado por 2 resulte em 523, certo? Então, se vocês multiplicarem, vocês forem multiplicando, vocês não vão encontrar o número 523, certo? Vocês vão encontrar um número próximo, mas não esse valor, certo? Então, ele não é um múltiplo de 3. Por quê? Tem que ser o valor exato. Exemplo, 2 não. 10 é múltiplo de 2? Sim, por quê? 2 vezes 5 é igual a 10. E 9 é múltiplo de 2? Não, por quê? 2 vezes 4 é igual a 8. E 2 vezes 5 é igual a 10. Então, 9 não é múltiplo de 2, mas é múltiplo de 3. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 9 é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 2, certo? Múltiplos de 4. Quais são os múltiplos de 4? Como vimos para determinar o múltiplo do 4? Devemos multiplicar o número 4 por um múltiplo inteiro assim. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5 e assim sucessivamente, até o 12, certo? Mas aqui poderia ser até o centésimo, até o vigésimo, certo? Não, os múltiplos eles são infinitos, certo? Então nós só calculamos até o 12, mas poderia ser até o 10, até o 20, certo? Os múltiplos eles são infinitos. E aqui nós obtemos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, certo? Portanto, os múltiplos de 4 são... Aí vocês lembram que nós falamos, M significa múltiplos e o valor que está dentro do parêntese é o valor que nós estamos calculando. Então, M4 quer dizer múltiplos de 4. Vai ser igual a 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Esses são os múltiplos de 12, de 4. Múltiplos de 5. De maneira análoga, temos os múltiplos de 5. 5 vezes 1, que é igual a 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 7, 35. Então, esses são os 7 primeiros múltiplos de 5, certo? Ó, ali tem um erro. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Foi erro de digitação, certo? 5 vezes 2 é igual a 10. Logo, os múltiplos de 5 são... Aí lembrem que M quer dizer múltiplos e o que está dentro do parêntese é o valor que nós estamos encontrando o múltiplo. Então, são múltiplos de 5. Vocês estão vendo acima dos múltiplos de 5 que tem uma reticência, certo? Essa reticência está nos dizendo que esses múltiplos eles são infinitos, existem vários outros. Então, os múltiplos de 5 são 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e assim sucessivamente, são infinitos.